Volto a falar dos irmãos da importância de recuperarem as ministrações feitas pelo Maicon quanto à armadura completa de Deus. Foi a exposição do capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10. Até o verso 17. Dois domingos atrás nós abrimos acerca da questão de resistir. Tem a ver com a ação de todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus para combater contra o pecado. O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Verso 12. Antes ele diz que a armadura, nós devemos nos revestir de toda a armadura, ou da armadura completa de Deus, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No verso 13, ele vai dizer: tomai a armadura completa, para que possais resistir no dia mau. Então ele fala do momento da adversidade, quando as coisas não funcionam, quando as aflições batem à porta, quando as circunstâncias não são favoráveis. Gosto muito da visão do Albert Barnes nesse texto, onde ele diz e coloca que o dia mau tem muito a ver com o dia da adversidade. Tem a ver com aflições, com angústias. Se fosse campeonato, a orientação é resistir no dia mau. Então a armadura completa de Deus, ela nos livra das ciladas do diabo e também nos livra do dia mau. Nos permite resistir e ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, resistir e ficar firmes no dia mau, no dia da adversidade. Antes de nós deixarmos esse texto, eu preciso apenas retornar à compreensão como o apóstolo Paulo trabalha. Eu não pude não fazer isso, eu até lutei, confesso aos irmãos que eu cheguei aqui com uma palavra pronta em outro lugar, quando foi chegando o momento. Até o Elias me perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei, quando Deus muda o roteiro é difícil, né? Mas eu não consegui não terminar esse entendimento. Volto a dizer para os irmãos, não tem nada a ver com a exposição do Maicon. A exposição do Maicon foi completa, a armadura completa está lá. São elementos que estão em torno. Por exemplo, o que implica para nós a metáfora que o apóstolo Paulo usa de nos colocar como um soldado? Ou de dizer que nós precisamos de uma armadura completa? Quando ele usa a expressão, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, e ele vai dizer, contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. Ele usa a palavra luta. E esse termo remete a uma expressão interessante, e ela é traduzida de um termo grego, que tem um sentido, tem um significado bem específico,
A ideia de luta livre. Tem a ver com a ideia de combate corporal. Posição. E o que temos que fazer. Uma vez vestidos a armadura completa, como foi preciosamente exposto para nós, minuciosamente aberto no texto, com entendimento textual e pastoral. Não adianta você expor um texto com todas as suas palavras e os seus termos, você não compreender a aplicação disso, a vivência disso, como isso de fato acontece, como o texto precisa ser obedecido e entendido. E o Senhor utilizou o Maicon de forma específica, diretiva, completa, para nos abrir esses textos. Agora, quando o apóstolo Paulo usa a expressão militar, a metáfora militar, de você estar com a armadura completa de um soldado, e a referência, Maicon falou isso muito bem, tem a ver com o soldado romano, os equipamentos que completavam a armadura de um soldado romano. O que essa metáfora militar implica na compreensão da nossa posição como nascidos de novo, para permanecermos firmes contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo, e para resistirmos no dia mau. Irmãos, estão entendendo a minha pergunta? Em que a comparação da nossa realidade em Cristo como soldados implica neste processo? Abra comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 10. Carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda aos Coríntios 10. Versos 3 e 4. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? As armas da nossa milícia não são, mas sim para a destruição de fortalezas. Continuando, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu já expus algumas vezes esse texto aos irmãos. Não vou me ater em expor novamente, mas apenas em pensar algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não militamos e as armas da nossa milícia não são carnais, ele usa dois termos que estão dentro de um mesmo radical. Stratia tem a ver com milícia e strateomai
tem a ver com militar. Essa expressão ela é utilizada no contexto grego na ideia de uma campanha militar. Quando alguém está envolvido com a atividade de guerrear. Não é como temos hoje exércitos que estão parados nos quartéis. Na verdade, entre os romanos, existia uma compreensão que desde a tenra idade, desde que eram meninos, os homens que eram soldados eram separados para isso e treinados a vida inteira para o combate. E se não combatessem, não tinham razão de existir. Ninguém mantinha, sustentava e pagava um exército para não fazer nada. A existência de um exército está intimamente relacionada com a necessidade de uma campanha militar, de uma ação de guerra. Então a primeira coisa que a metáfora do apóstolo Paulo sobre milícia, militar e termos uma armadura completa para lutar é o contexto de que estamos em guerra. Primeira Timóteo capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz: luta o bom combate como bom soldado. Vamos abrir? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, ele diz: este mandamento eu te dou. Ele chama Timóteo de meu filho, segundo as profecias que houve acerca de ti. Ele diz: milite por elas, boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então ele diz: milites a boa milícia, esteja em campanha de combate, entenda que você está contra um adversário, que existe um inimigo, e por isso você foi alistado e arregimentado para agir. Nascer de novo em Cristo Jesus não é um passeio de final de tarde. Uma das grandes preocupações que tenho nesse tempo é com a quantidade de entretenimento que nós temos recebido no meio chamado gospel evangélico. Todo tipo de palavra e de proposta que nos coloca como participantes de um passeio. Fico impressionado com a facilidade que as pessoas falam. Como estão? De vitória em vitória. Maravilha! Fruteira que não dá fruta não leva pedrada. Você já viu alguém apedrejando um pé de manga que não tem manga? Eu nunca vi. Então eu tenho uma notícia ruim para você. Se você nasceu de novo de fato e sua vida está legal, tem alguma coisa errada. Se vai tudo às mil maravilhas,
de vento em polpa, alguma coisa está errada. De vento em polpa já é ruim, de vento em polpa, pior ainda. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus para viver nesta terra como turistas, ou para viver no playground do mundo evangélico gospel brasileiro. Todo aquele que nasceu de novo recebeu de Deus a vida de Jesus e o seu caráter. E viver o caráter de Jesus neste mundo por si já é um conflito, uma campanha de guerra. Vou repetir. Viver o caráter de Jesus neste mundo é por si fazer guerra. Não é um passeio. É conflito. Quando o apóstolo Paulo usa a ideia da metáfora do soldado, a primeira coisa que ele nos alerta é que nós estamos em conflito. Nós temos um inimigo. Me impressiona como o Dr. Russell Shedd discerne isso quando ele expõe seu livro Mundo, a Carne e o Diabo. Se os irmãos desejarem, eu o tenho em PDF. Posso disponibilizar para os irmãos. Ele trata a compreensão desses três inimigos funcionando juntos. E ele vai trabalhando isso de fora para dentro. O mundo, a carne, está em minhas atitudes, e o diabo. E assim como o Senhor opera na realidade espiritual. Irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo por que eu não podia sair de Efésios 6 sem isso? O mundo tem tudo a ver com o que está ao nosso redor, a era, a forma de pensar, os entretenimentos. Quanto tempo a gente gasta com entretenimento, com coisas que não levam absolutamente nada, sem estar atentos à nossa guerra, ao nosso conflito, à necessidade de estarmos sempre manuseando a armadura que Deus nos deu. Quantas vezes somos distraídos de tal forma que aquilo que antigamente nos incomodava já não incomoda mais, aquilo que eu via como pecado hoje já é natural, todo mundo faz. E nós vamos nos acomodando, nós vamos nos aconchegando, nós vamos chamando o pecado de amigo, nós vamos chamando os demônios de gente boa. Vamos achando que os comportamentos são conservadorismo, são, como é que chama? Fundamentalismo. Vamos achando que certos valores já estão atrasados. Não, o mundo atual não precisa dessas coisas. Já passou. Não é? Família é um negócio ultrapassado. Fé, não, fé é um troço ultrapassado. Já era, isso aí morreu. Tem um monte de outras coisas que estão ficando ultrapassadas na nossa realidade que é interessante, né? Antigamente, para você ser homem, você tinha que ter caráter.
O caráter é negociável. Depende de quanto vai render. A gente vai negociando. A gente vai deixando a distração entrar, a gente vai deixando o ion, que é o mundo, entrar. A gente vai negociando valores como se eles fossem negociáveis, eles não são. Nós vamos forçando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. A gente vai esticando os elásticos e aí quando eles rompem a gente acha que o tamanho deles é aquele. E ainda ficamos profundamente indignados como Deus, como bom pai, desce-lhe o sarrafo. Como que ele está fazendo isso? É interessante. O cinturão da verdade e a couraça da justiça nos protegem exatamente dessas coisas. De entendermos como devemos proceder e não deixarmos que as acusações do diabo nos retirem a alegria da correção. E a capacidade de retomarmos a nossa posição em Jesus. Estava falando isso com o Márcio essa semana. Ontem. Né? Ele falando, a gente peca mesmo, né? Peca. Mas a gente não permanece. A gente não quer isso para a gente. Todo aquele que nasceu em Cristo Jesus tem claramente isso no coração. A nossa grande dificuldade é um número imenso que nós temos nas igrejas hoje de pseudo nascidos de novo. Gente que de fato não tem nada a ver com Jesus, mas é um bom cristão. Isso nos confunde. Porque aquele que é nascido de novo está em Cristo, e aquele que está em Cristo deve andar. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Isso é parâmetro. E nós temos dois lados interessantes. Nós temos comunidades que às vezes ditam a regra de tal forma que a cartilha fica rígida. E nós temos congregações e comunidades que dizem, não, vou do seu jeito. Não importa onde você anda, nem o que você faz. O que importa é a graça de Deus. E aí entre o legalismo e o liberalismo, a gente se perde sem saber o que é e o que não é. Mas de fato, todo aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então a metáfora do apóstolo Paulo ao tratar da realidade militar, ele está nos chamando a atenção em primeiro plano, a entender que estamos numa guerra e que temos inimigos ativos e dinâmicos. Mundo, meio, a carne, a minha inclinação. E essa é bem complicada. E o diabo, as artimanhas que ele tem para nos enganar de toda forma e gerar astutas ciladas. Para quê? Qual é o intento dele contra os filhos de Deus, os nascidos de novo de fato? Por que ele nos odeia tanto? Já pararam para pensar? Vocês têm um inimigo e nunca pararam para pensar por que ele é inimigo? Eu não acredito. Nós temos um inimigo?
Por que ele é seu inimigo? Porque nós fomos recriados à imagem de Jesus. E Jesus é a imagem de Deus. Tudo que o diabo sempre quis foi ser como ele. Recriados. Nós somos tudo que ele sempre quis ser. Então, todas as vezes que ele nos leva ao pecado, ele vê e se alimenta filhos de Deus que estão ofendendo a graça de Deus, tornando profano o sangue do pacto com que foram santificados e fazendo agravo ao Espírito da graça. Sabe por que ele nos leva a pecar? Primeiro, porque todo pecado é uma ofensa direta a Deus. Então, quando seus filhos pecam, Deus está sendo ofendido. E segundo, porque depois de nos levar a pecar, ele nos enche de culpa para nos bloquear, a fim de que não façamos o que temos que fazer como filhos de Deus. É sermos parecidos com Jesus. Impressionante isso. E aí ele vai criando atalhos alternativos. Ele vai nos conduzindo a meias verdades. Ele vai nos entretendo com coisas que na verdade não têm efeito. E nos roubando aquilo que de fato é essencial. Eu tenho insistido com os irmãos aqui em todos os cultos que nós entendamos que o nosso louvor é resultado do cântico novo que se levanta do nosso espírito. Por quê? Para não deixá-los entregues ao entretenimento do louvor gospel. Boa música, hábeis ministradores, excelente som. E nós somos entretidos com um monte de músicas que não tem nada a ver com a santidade e a grandeza de Jesus, mas com a centralidade do homem. Me ajuda a não largar a sua mão. Cara, que coisa. Eu não sei como uma igreja consegue adorar durante 1 hora dizendo, me ajuda a não largar da sua mão. Me dá náusea. Tenho profunda dificuldade de entender como uma congregação passa minutos e minutos dizendo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade. Coisa, você tem saudade de quem? Eu nunca vi ninguém ter saudade de quem vive com você. Eu vejo Raula todos os dias. Não tem como ter saudade. Ele vive em quem? Como é que eu posso achar que levar 20 minutos dizendo para ele, meu coração tem saudade, ele está sendo adorado em alguma coisa? Lascou. É entretenimento. É embotamento do entendimento do que é a oferta. Porque se você não produz essa oferta em casa, em seu temor do Senhor, em sua vida diária, você não tem o que entregar aqui. Seria um pânico se a gente dissesse, hoje não tem nenhuma música. Nós vamos levar aqui 30 minutos adorando com as nossas palavras. Alguns iam sentar e iam falar assim, jeito, que não tenho o que dizer. Por que não tenho o que dizer? Porque não sabem fazer. Por que não sabem fazer? Porque estão entretidos com música, achando que música é adoração. Esse é o tipo de coisa que nos entretém. Esse é o tipo de coisa que traz entretenimento para a alma.
Cheguei uma vez num lugar para ministrar e alguns irmãos estavam iniciando o culto. E a pessoa que conduzia propôs o seguinte para nós que estávamos ali. Disse: esvazie totalmente a sua mente. Como assim? E ela disse: você não precisa da sua mente para adorar. Você precisa apenas do seu espírito. E nós vamos começar a orar em línguas para liberar o seu espírito. E você não precisa pensar em nada. Confesso aos irmãos que a primeira coisa que eu fiz foi engolir seco e pensar: o que eu estou fazendo aqui? Mas exatamente o contrário. O apóstolo Paulo nos ensina que quando nós entregamos ao Senhor a nossa oferta, ela deve ser resultado de um culto racional, de uma oferta racional, da compreensão de quem Deus é, de quem nós somos nele. Não de um amontoado de emoções. Fiquei chocado na semana passada quando eu li um artigo sobre como é que era o nome do artigo? Vou lembrar. A ascendência da gospel dopamina. Já ouviram falar sobre isso? A forma como alguns ambientes eles induzem você a liberar dopamina com som, luzes, música, indução, técnica, tipos de sons que induzem isso. Entretenimento. Por que nós estamos falando isso? E quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor Jesus, nós temos que estar íntegros e integrais. Íntegro no sentido de saber exatamente o que estamos fazendo. E integrais no sentido de estarmos em nosso todo. Qual o problema de declararmos palavras ao Senhor, de às vezes levantarmos a nossa voz? Nenhum problema. Desde que entendamos exatamente o que estamos fazendo, o que estamos dizendo, a quem estamos dizendo e por que estamos dizendo. Podemos chorar? Sim, podemos chorar. Podemos sorrir? Podemos sorrir. Mas saber por quê e integralmente entendermos por que estamos declarando aquelas coisas, por que estamos dizendo aquelas coisas, porque a canção ela se torna a ferramenta pela qual dizemos a Jesus quem Ele é para nós. Estamos falando de entretenimentos, e esse tipo de entretenimento vai matando a nossa perspectiva constante de vigiar, de conflito, de combate. Por quê? Porque no lugar em que nos reunimos, ao invés de recebermos uma direção de vida, nós estamos recebendo entretenimento. Ah, você está criticando? Não, não estou criticando ninguém. Eu estou simplesmente descrevendo fatos que incluem e envolvem realidades que nós chamamos de vida com Deus. Todos os níveis. Antes de se tornar Lúcifer, quem ele era? Hã?
um querubim ungido. Onde ele habitava? Onde os querubins habitam? Na presença de Deus. Ele sabe o que é a presença de Deus? Sabe. O que ele fazia lá? O profeta diz que no seu corpo se faziam os instrumentos, os símbolos e os sons. Possivelmente ele atuava na adoração, louvor. O bicho entende. Ele sabe que quando os filhos de Deus adoram de verdade, as autoridades são postas em cadeias. E os governantes são sujeitos. Conforme o Salmo 149. Irmãos, já viram que o Salmo 149 nos ensinam que a adoração é um aspecto de guerra? Abram lá comigo, por favor. Não estou falando de guerra daqueles cânticos de guerra, golpe de espada, são os louvores. Não, estou falando de o louvor em si, como um elemento de sujeição do diabo. Salmo 149. Verso 6. Olhem a partir do verso 6. Vamos ler juntos? Eu já estou terminando. Aquilo que eu pensei que fosse só um pontinho vai ter que ficar para a semana que vem. Vamos lá? Vamos? Podem ler? Peraí. O que ele está dizendo? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. O que a espada de 2 fios faz vocês lembrarem? Qual é a parte da armadura completa de Deus que Ele nos deu para utilizarmos como instrumento de ataque? A espada do Espírito, que e ela é descrita em Hebreus como uma espada de 2, que penetra juntas, que separa juntas e medulas, e vai à divisão da alma e do espírito. Então ele diz que enquanto adoramos, se há palavra, se há louvor verdadeiro, altos louvores de Deus, não é cântico de entretenimento. Se enquanto cantamos, estamos declarando os altos louvores de Deus, há uma espada sendo manuseada. Para quê? O que isso faz? Exerce vingança entre os gentios. A palavra vingança aqui pode ser melhor descrita como juízo. E para dar repreensão aos povos, para prenderem os reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Toda vez que nós nos reunimos conscientemente como igreja para declarar os altos louvores de Deus, a espada do Senhor se move para tomar justiça, para realizar sua glória, manifestar a sua justiça. E podemos fazer uma comparação clara aqui sobre reis e governantes, trazendo isso para aquilo que o apóstolo Paulo descreve como principados, potestades e governadores desse tempo.
toda vez que de fato levantamos os altos louvores de Deus. As hostes espirituais da iniquidade são presas, são retidas, são postas em cadeias e grilhões. Toda vez que a igreja do Senhor se levanta para adorar, o inferno é cerceado. Por isso nós insistimos todos os domingos em continuar. Lembre que Jesus ressuscitou. Declare o seu cântico novo. Porque senão nós teremos apenas entretenimento gospel religioso. E quanto mais acomodados nós estivermos para o nosso inimigo, melhor. Quero terminar pedindo a vocês para abrirem comigo Hebreus capítulo 12. E nós vamos deixar os outros textos, o texto de 2 Timóteo 2 para a próxima semana. É o meu problema, Maicon, eu começo e não termino. Lá vamos nós, para terceiro domingo só. Hebreus 12. Esse é um dos textos que considero chaves nesse processo de conscientização contra o pecado. Nós vamos ler os versos de 1 a 4 e vamos pedir. Vamos ler juntos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso, né? O que é um autor e um consumador? O que é um autor? É aquele que começa. O que é um consumador? É aquele que conclui. A nossa fé só é possível porque Ele é o autor dela e o consumador dela. Vamos continuar? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou vamos juntos, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Considerai aquele que suportou traz contradições, os pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui o apóstolo Paulo está falando que não devemos desfalecer os nossos ânimos e nem enfraquecer. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o... Está claro que a referência de que nós não devemos enfraquecer e não devemos desfalecer é na luta contra o pecado. Isso, que nós ainda não resistimos até o sangue. E aí esta palavra ela é interessante, porque a palavra utilizada aqui é antagonizomai. Dá a ideia de luta, luta próxima, combate físico, conflito corpo a corpo.
e exige de nós imposição. Essa é a postura de quem combate como bom combate cristão. Imposição. Essa expressão vem das lutas agonísticas, já ouviram falar? Eram lutas que existiam na antiga Roma, onde os homens, pouca roupa, rolavam suas mãos em tiras e se socavam até a morte. E muitas vezes suas mortes eram oferecidas aos deuses da guerra. Eram chamados jogos agonísticos. Vocês ainda não lutaram até o sangue. Vocês ainda não estapearam suficientemente o inimigo. Vocês ainda não encheram eles de pancada, mesmo que vocês estejam sangrando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Perdão, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Eu tenho tanta certeza que é ele, mas eu não posso dizer. Mas eu dizia assim, quando chegar no céu, quando chegar no céu vai ter tantas outras coisas tão mais interessantes que eu não vou nem lembrar de perguntar isso. Mas o autor de Hebreus fala e trata exatamente dessa questão. De um posicionamento, de reconhecimento de um inimigo e de partir para cima dele. Estar em posição de imposição. Você está numa posição de se impor contra o inimigo. Exatamente, numa posição de guerra. O que um soldado faz quando vê um inimigo? Bate papo? Dá um oizinho? Pergunta pela família? Pergunta se ele está de boaça, tranquilo? Já viram aqueles barulho aí? Foi o dinossauro, né? Não acredito que você vai botar o dinossauro para rosnar de novo. Ela ficou vermelhinha. Já viram aqueles filmes medievais? Onde os dois exércitos corriam um para cima do outro? Impressionante. Alguns historiadores diziam que a posição mais complexa de um conflito entre dois grandes exércitos é o que era chamado de imposição ou impostorium, quando um se postava diante do outro. Aquele barulho do conflito de um exército entrando dentro do outro para o combate era ouvido a quilômetros de distância. Quando o apóstolo Paulo usa a metáfora militar, ele diz: quando identificar o seu inimigo, corra para neutralizá-lo. Corra para combatê-lo e para vencê-lo. Porque se você não o vencer, se você não o vencer, o que vai acontecer? Vocês sabem, não é possível. Se nós não os vencermos, o que vai acontecer? Eles vão vencer a gente. Esta foi uma palavra muito preciosa que Deus deu a Caim. Lá em Gênesis, capítulo 4, ele diz: por que o seu semblante está descaído? Ele diz: abre o teu olho, porque o pecado bate a porta. E ele diz: ou você domina sobre ele, ou ele dominará sobre você. Nós não estamos num playground.
Nós nascemos de novo para o céu. E o tempo em que estamos aqui, ou dominamos sobre ele, ou ele dominará sobre nós. O mundo, a carne e o diabo. Ele peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras que ele faz desde o princípio. O que ele faz desde o princípio? Peca. Esse é o nosso conflito. Essa é a metáfora militar que o apóstolo Paulo nos proporciona e nos convida a entender através de Efésios. Amém?